Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana de estudo, né? Graças a Deus. Nossa leitura inicial do livro Vinha de Luz, capítulo é 81, Estejamos Certos, que é baseado no que Paulo diz: Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. As instituições humanas vivem cheias de códigos e de escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia, da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. E não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos o nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Então, mais uma vez, Senhor, nós aqui estamos para estudo do seu Evangelho, pedimos amparo dos amigos espirituais, dos nossos mentores, para o estudo dessa noite, que possamos ser fiéis medianeiros, que esses sentimentos estejam mais no nosso coração, além de nossa palavra, da nossa escrita, que possamos estar sempre vinculados ao plano maior, para que possamos, a cada dia mais, estarmos evoluindo dentro do teu plano de misericórdia, de graça e de amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, como sempre a gente diz, sempre baseado no estudo Mildinho Uberaba, da Luiz Elias. A gente está no capítulo 15, e hoje nós vamos iniciar uma nova passagem, que é conhecida como a segunda multiplicação de pães e peixes, e ela vai estar entre o versículo 29 a 39 do capítulo 15. Assim como a Luísa passou a fazer agora, nós vamos ler primeiro a passagem inteira e depois, ao longo das semanas, nós vamos cada vez pegando um versículo e tirando dele que é o nosso o método de estudo que nós usamos, né, que nós chamamos de miudinho. Então, a passagem inteira diz o seguinte: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou à multidão que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou, 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então, é uma passagem bem parecida com uma que a gente já estudou, por isso que ela é chamada de segunda multiplicação dos peixes,
E aí o Aloysio vai dizer que, sistematicamente, de forma recorrente, o Evangelho de Mateus se refere a essa questão da desigualdade social, de quem tem mais sorte no seu destino, a trajetória de vida das pessoas, que essa é uma característica. Ele está sempre falando do muito rico, do muito pobre, do saudável, do doente, daquele que tem uma família equilibrada e o outro que não tem, quem é muito culto, mas quem não tem a instrução. Então, Mateus trabalha esses extremos. O evangelho, assim, de uma forma geral, todos os evangelistas e aqueles que vieram depois, né, o tema central deles é realmente isso. Então, ele vai trabalhando essas diferenças entre aqueles que têm uma vida mais intensa ou que têm a vida mais branda, mais sossegada, e todos os evangelhos canônicos têm essa característica. Ou seja, ele fala que o componente marginal é constante nas narrativas de Mateus. Miserável, doente, a mulher, a viúva, o órfão, que são esses elementos marginais da sociedade. E Jesus veio junto, veio como fazendo parte, e também se ligado e sempre envolvido com essa parcela da sociedade que é marginalizada. Então, ele vai conviver com essa população. Então, ele vai assim, por que haveria necessidade, então, de uma segunda multiplicação de pães e peixes? E ele vai explicar, primeiro, que é possível. Jesus, é engraçado que a gente não pensa nisso. Jesus contou as mesmas histórias várias vezes. Que a gente conta como se tivesse, até para as crianças mesmo da evangelização, eu fiquei pensando nisso. Tem hora que eu conto a mesma história várias vezes, e você sabe que às vezes nem sempre todos que estão ali lembram. Ontem mesmo contei a história de novo do samaritano. Por quê? Porque é que ele precisa ficar gravado mesmo. É uma mensagem muito importante dentro da doutrina espírita e do evangelho. Então, com certeza, ele não contou uma vez só. Eles já sabiam de cor, principalmente eles que estavam ali acompanhando. Mas ontem, por exemplo, na minha aula, tinha uma menina nova. Ela nunca tinha ouvido. Então, quer dizer, você tem que entender que dentro da multidão, ou dentro daquele universo, tem sempre alguém chegando. E aquele que já sabe pode ajudar aquele que ainda não sabe. Pode até ajudar a contar a história de novo. Porque aquilo não era escrito, eles não ficavam escrevendo. Não Então, tinha gravador, não tinha, não tinha tecnologia de hoje, né? não Então, tinha. E mesmo hoje, a lição repetida, né, Rita, é mais aprendida, é mais com aprendida. certeza. Então, por isso que ele vai contar várias vezes. Então, por isso que Mateus tinha essa lembrança tão clara. E porque também existia essa mensagem que era importante ser falada. E essa população marginal, que não tinha recurso, que Jesus faz questão de conviver, que tinha problemas de saúde. E aí ele vai citar esse livro assim, do Tom Wright, que chama Como Deus se Tornou Rei, que parece um título estranho, né? Não, no Tom Wright acho que é outro, né? Não sei. Ele fala dois Oh, livros. é isso, né? Porque é bom, ele fala assim, que na perspectiva do Tom Wright, Deus não tinha um reino no mundo. É Carter. É Carter, né? Ah, então fala desse aí, porque acho que esse eu pulei. Eu fui direto no outro, né? É Carter, né? Não, o Carter ele vai falar desses componentes marginais mesmo, né, que ficam à margem da sociedade. Agora, o Winter, você está falando de como Deus se tornou rei, né? Isso é. É o Anthony Winter, que ele vai falar eles contavam essa mesma história porque Deus, na realidade, ele não tinha esse reino, né? Esse reino no mundo, Deus comandava o mundo, sempre comandava o comandou. Isso mundo. aí, não é, de forma cósmica, Deus sempre comportou, mas ele não tinha um reino. Então, Jesus veio para trazer esse reino. É o que ele fala sempre também. E acho que até a doutrina espírita também fala muito disso, de como o exemplo de Jesus, como trazer Jesus para o coração das pessoas, não para a mente, mas para o coração, para o sentimento, é que vai fazer com que esse livro eu achei interessante que eu fiz uma pesquisa
Depois eu vou deixar até tem uma espécie de resumo dele, fala o prefácio, porque o que que ele diz? Ele usa o termo o evangelho e os evangelhos, no singular e no plural. Então ele fala assim: todos nós sabemos quais são os 4 evangelhos canônicos, não sabe? Você sabe dizer. Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo bem. E sabemos que ele fala de quê? De Jesus, da Boa Nova, do Reino de Deus. Mas aí ele fala, ó, a despeito de séculos de estudo e esforços de interpretação, perdemos aquilo que eles todos mais nos desejam contar. Então, no prefácio, ele diz o seguinte: precisamos reconsiderar aquilo que os evangelhos estão tentando nos dizer, repensar a melhor forma de lê-los individual e coletivamente, bem como organizar a nossa vida e o nosso trabalho de acordo com essa mensagem. Quer dizer, a gente já ouviu, já leu, já estudou, já temos mais de 2.000, mas esse império psíquico de Deus ainda não está fundado no nosso coração. E é interessante assim que todos eles contam a mesma história, mas cada evangelista, por exemplo, tem as características próprias Pronto. do seu psiquismo. É como se você contasse uma história, eu conto uma história e a gente pede uma terceira pessoa para contar. Dentro a mesma história, mas cada um vai colocar, né, Dentro dentro da da carga sua. emocional, né? É o que a gente vê na repetição do Mateus, né? Ele está sempre trabalhando o quê? Com as questões financeiras, a questão material, né? Da Da divergência, necessidade. da necessidade daquele que tem muito, daquele que não tem nada. Então é interessante a gente ir observando isso. Aí ele fala aqui, ó, do livro também, ó, a questão não é apenas se podemos aprender a ler melhor os evangelhos, mas se podemos descobrir nesse processo uma nova visão sobre a missão de Deus no mundo, naquela época e agora, por meio de Jesus e seus seguidores. E ao fazê-los, como podemos crescer em comunhão, em missão, em vida, fé, esperança e amor? Ou seja, uma nova leitura dos evangelhos pode desobstruir o caminho para esforços renovados em missões e unidade? Qual será o resultado quando crermos realmente que o Deus vivo é o Rei na terra como no céu? Por que Jesus viveu, por que morreu, por que ressuscitou, por que retornará, por que Jesus precisou viver? O enigma da vida de Jesus. Qual o significado da sua vida? Lemos e pregamos os evangelhos a partir dos seus textos, mas começamos sequer a ouvir o que eles estão dizendo? Encaixamos-nos em moldes de ideias e crenças que adquirimos de outras fontes. A maioria dos frequentadores de igreja do Ocidente trata os... Olha como é que é, olha essa última frase que ele fala aqui, ó. A maioria Exatamente. dos frequentadores de igreja do Ocidente trata os evangelhos como um lanche opcional no final da tarde. Ou seja, você vai, vou de tarde, vou à noite lá no centro, eu vou fazer um estudo. Que lindo, maravilhoso, que gostoso, o palestrante falou bem, a aula foi boa, o estudo foi legal, mas foi só um lanche. Porque, na realidade, dentro do nosso dia a dia, o reino de Deus no céu e na terra não se estabelece. E Nós ainda não somos súditos, né? é, ainda não somos assim. Eu acho que a gente já pode dizer discípulo, porque aqui o que ele vai falar é isso. Ele vai distribuir os peixes, sim, primeiro para os discípulos e depois os discípulos vão dar. A gente já vai, dentro do que a gente já aprendeu, até pelo estudo da outra passagem parecida, a gente já tem uma ideia do que vai ser falado. Mas até que ponto nós estamos conseguindo realmente encaixar isso nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa vida em comum, na nossa vida conosco mesmo, na nossa vida em sociedade, porque isso é uma luz. O Evangelho é a luz, mas a gente não dá conta de ver, de enxergar essa luz e ficar com ela, e mantê-la no nosso coração. É isso que a gente ainda não Viver está. sob o domínio mental, né, de Deus é uma É, coisa muito, ainda está é, distante, né? é. A gente caminha, mas ainda.
se distancia. Então, o nosso versículo de hoje, que é o capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte: Tendo partido dali, Jesus chegou junto ao mar da Galileia, subiu ao monte e permaneceu assentado lá. Lembrando que nossa outra passagem, ele estava onde? Ele estava lá para o norte, né? Lá onde ele aconteceu a passagem. Então, ele já desceu agora, ele já está na Galileia. Como é que, você percebeu como é que era? Andava ali, tudo a pé, tudo de... Como que ele se movimentava, Grandes distâncias, né? grandes distâncias, como era difícil no calor, no deserto. Era uma... Não, e essa questão da altitude também, né? De repente você está lá a 750 metros, né? Acima do nível do mar, e você desce, né? Que Galileia lá está num ponto mais baixo, né? De 213 a 212, abaixo do nível do mar. Então, olha só, isso aí até em termos físicos, né? De respiratório e tudo, o seu corpo sente essas questões todas, O né? mar da E Galileia, é do que eles ele fala. faziam isso, né? O tempo todo. E dentro do texto é um símbolo geográfico, que representa o quê? Esse reino psíquico de Deus no mundo. Muito alto, muito, né? Essa coisa que a gente também anda nisso toda hora, né? Uma hora você está lá em Transitoriedade, cima, outra, isso. essa coisa que a gente vive nisso, né? Então, quando Jesus vai, sobe no monte, o que o monte vai representar? O trono. É como se ele estivesse num trono e a multidão vai se acomodar ali em volta. Ele fala também do Rio Jordão, né, que vai atravessando todo o vale e vai lá no outro extremo está o Mar Morto. Aí tem as colinas, as cadeias, ele tem, lá no coisa ele mostra até o mapa, né? Então o Mar da Galileia é o ponto mais baixo dessa topografia de Israel, que é mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então Jerusalém já fica mais no alto, como você falou. Então as palavras que nós vamos usar hoje é o Mar da Galileia e o monte. Então, esse Mar da Galileia, a presença do monte, faz referência a essa parte mais alta, dentro da parte mais baixa. Então, e o Monte da Galileia é a parte mais elevada dentro do ambiente mais baixo. Quer dizer, tudo isso tem uma simbologia de um espaço físico, mas que também é psíquico, que a gente É tem que uma entender isso. perspectiva socioeconômica também daqueles que estão à margem, né? Porque o clero de Jerusalém, onde tem a vida dos sonhos, né? O poder, o dinheiro e tudo, eles estavam aonde? Lá na parte mais alta, né? E agora ele vai aonde? Conviver com os que estão à margem. É muito bonito. Eu fico imaginando como que as coisas se encaixam, né? Tudo no Evangelho, ele tem uma simbologia que quando você fala assim, subiu ao monte, aí você fica, né? Subiu ao monte. Mas é a questão da elevação, não é a questão quando você está acima, simbolizando aí, né? O símbolo da majestade, do reino. É muito interessante a gente ir Mas não aprendendo a num olhar com sentido esse. de superioridade, mas Hum. só de entendimento mesmo, de alguém que é mestre, que vai ensinar alguma coisa, que ele já sabe que o outro ainda não sabe. Não numa questão de soberba, né? Senão eu estou num lugar mais alto, sou mais importante. Mas Jesus não se aí, coloca aí nessa fica posição. evidente quando você fala assim, subiu ao monte é sentar-se, né? É, Então, quer dizer, não é uma posição de superioridade, é uma é se autoridade moral, elevar, né? é se elevar, se sentar para deixar a sua mensagem. É bonito isso, né? E aí que ele fala que Jesus sentado no monte é uma espécie de rei da ralé, soberano dos plebeus, majestade do meio daqueles que não têm saúde, que não tem pão, que não tem teto. Então, essa aqui é a mensagem do versículo, né? Jesus sentado no mar da Galileia significa ter chegado numa região onde estavam os falidos do mundo, os necessitados. E ele, quando ele se posiciona nesse momento, nesse monte, ele também, como marginal da sociedade, vai fazer essa contraposição. E aí ele vai lá para o livro, né? Boa Nova, capítulo 11, o Sermão do Monte, que para a gente entender
como que Jesus gostava de estar próximo, principalmente dessas pessoas, dos que estavam à margem da sociedade, né? Dos aleijados, das viúvas, dos órfãos. E aí Humberto de Campos nos fala, olha, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Eu fiquei analisando também quer dizer, quando você está no auge do sofrimento, isso cria uma ansiedade em você, né? E você quer uma solução para o seu problema. Então, o quanto que o sofrimento faz isso. Porque às vezes a gente estando bem, a gente não tem preocupação, não tem nada que Você está atormente, iludido né? achando que está tudo certo. É Né? ilusão, né? Usufruindo da vida de sonhos. Agora, quando a dificuldade vai surgindo, aí realmente é o que aconteceu da mulher da passagem que a gente estudou, né? Ela tinha todo esse conforto, uma vida provavelmente conforto, mas ela sabia que a doença da filha, nada daquele conforto podia curar a filha. Então é interessante isso. Os discípulos eram os mais visados pela multidão por motivo de permanente contato em que viviam com seu mestre. De quando em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. É interessante isso, porque tipo, eles eram procurados como para eles intercederem e conseguirem alguma coisa com Jesus, que Jesus parecia para eles algo para a população algo distante. Ó, ah, não, vai lá, pede para Jesus para mim. A gente faz isso até hoje. Ó, alguém que você conhece, que você sabe que está lá, ah, pede para mim. E ele não fala, mas eu acho interessante a gente falar o que aconteceu. O capítulo inicia porque um grupo de infelizes vai procurar Levi. São três, acho que um é aleijado, o outro foi abandonado pela É família, Lisandro, né? o outro tem muitas aflições, e eles vão procurar se oferecendo para trabalhar, para Levi. E Levi trata mal, fala para eles, não, mas imagine, esses três eles saem desalentados, humilhados, porque o Levi fala assim, o que vocês podem fazer? Você é um aleijado, ele menospreza eles. Olha só o que fala até como que a gente tem que ter cuidado com as palavras também, né? Porque o livro fala assim, olha, a palavra rude de Levi os despertara, tomaram-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústia do coração. Quando o mestre chegava, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam suas promessas, relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Jesus achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Esse texto aqui, Rita, eu gostei demais, porque é mostrando, né? O Luiz nem fez esse comentário, né? Como você está falando, mas é interessante a gente pensar assim, como que uma palavra ela é capaz de te levar ao céu Vou te jogar no chão. ou te jogar no chão. Então, quando eles ouviram Jesus, os seus corações se encheram de esperança, queriam realmente, queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Então, olha só, com as palavras de Jesus, eles eram uma entrega total, porque eles queriam ser de Deus realmente. Agora, o que a palavra de Levi faz? Não, e Joga eles olha no que chão. interessante. Esse é um grupo de infelizes que vai na residência confortável
de Levi, pedindo explicações sobre o evangelho do reino, porque queriam trabalhar com mais acerto. Eles chegaram lá pedindo conselho: como é que eu posso ajudar? Eu quero fazer alguma coisa, quero colaborar com o evangelho. E ele simplesmente não aceita. Fala: não, o que é isso? O que vocês vão poder fazer? E aí, a partir daí, do ensinamento que Jesus vai dar, é que Levi muda toda a perspectiva dele a partir do Evangelho de Mateus. Passa a ter um teor diferente depois desse ensinamento. É um divisor de águas no relato, no que ele vai contar, no que ele vai colocar dentro do seu evangelho e dos seus seguidores, e dos seus adensadores depois, né? E Jesus, na conversa depois com Levi, Jesus fala, né? No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Porque Levi foi se justificar com o mestre, né? Falando, como que eles podem? Eles são aleijados, eles são doentes. Aí Jesus explica para Levi, né? Precisamos amar e respeitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos e aflitos, os caluniadores. Sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila com que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? Então, quer dizer, quando você tem facilidade, você só está ali apegado à matéria, e a sua preocupação vai gerar em torno de quê? De defender, tomar conta daquele patrimônio que, na realidade, a gente acha que é nosso, né? Mas são empréstimos de Deus. Agora, a pessoa que está sofrendo, o que que ela quer? Ela quer consolo. Então, ela vai estar com o coração mais aberto, né, ao ouvir os ensinamentos. E é realmente isso que acontece, né? A gente vê muito isso, né, na instituição lá, porque às vezes a pessoa nem é no aspecto material, mas ela está tão orgulhosa, tão senhora de si, e aí chega a enfermidade, a dificuldade, ela vai se curvando a estabelecer um padrão de humildade, perdendo aquele controle que ela tem sobre a vida, que acha que tem, né? Que na realidade não tem. E aí você vê como que a pessoa vai se modificando, né? Porque aí existe aquele que aceita e se curva, e existe aquele que se mantém de outra forma, se mantém se revoltado. Essa semana eu vou estudar com os meninos o capítulo 25 do Jesus no Lar, que é mais ou menos isso. É um homem, Jesus vai falar da verdade, que a verdade é uma luz divina. E essa verdade, a verdade divina, ela é uma luz que nos incomoda, que nós não damos conta ainda de toda a verdade. E aí ele fala o seguinte, aí Jesus vai contar a história de um homem que está numa caverna escura, sofrendo, pedindo muito, achando que ele não merece aquilo que ele está passando, que está lá sofrendo muito, então ele brada, ele grita, mas ele está no escuro. E aí Deus então manda para ele primeiro a fé, né? A fé fala para ele ter confiança, para ele esperar, tal. E aí ele melhora um pouquinho, mas depois volta a reclamar. Aí Deus manda a esperança, que vai dias melhores, que existem outras, né, como se fossem outras vidas, outras questões. Depois ele manda a caridade. E ele vai sempre assim, melhora um pouco, pior, melhora, pior, até aí ele manda a caridade. E por fim, ele manda a verdade, porque nada adiantou. Porque tudo ele melhorava, mas piorava de novo. Aí Deus manda a verdade é uma luz tão forte que ele vê o fim, que ele vê, ele sai. Só que quando ele se vê, ele vê que aí ele se enxerga, que ele é horrível, que ele está péssimo. Aí o que que ele faz? Ele sai correndo para procurar o quê? Outra caverna escura, porque ele não quer se ver.
Então, representa o quê? Essa nossa teimosia em enxergar realmente o que a gente precisa, porque a luz, a verdade, toda ela, a gente ainda não dá conta. Então, ele vai se esconder numa outra caverna. Então, é uma história, assim, complicada, até para eu passar para as crianças, vou ter que pensar de uma forma mais lúdica, porque é uma situação que a gente vive mesmo. Deus, às vezes, manda as mensagens através de outros, através de uma doença, através de uma pandemia, e a gente não consegue entender. O que a gente faz? Volta para a caverna. Uma outra forma de se iludir. Nós temos mais necessidade de nos iludir, e aí é onde o Evangelho vem tentando dar a mensagem que nós estamos sempre nos escondendo dela. Aí, mas o Mateus ainda se defende, eu achei estranho que ele fala assim, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Quer dizer, a mesma ideia do Judas, eles querem apressar as coisas, querem fazer. E aí Jesus vai dizer, quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, escarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus, oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Então, não adianta, enquanto a pessoa está iludida, que a arma vai resolver, que a guerra vai resolver, que o poder material vai resolver alguma coisa, esses ainda estão iludidos, eles ainda não estão prontos, esses é que não estão prontos, esses que você não pode aceitar. Agora, o pobre, o humilde, aquele que está necessitado, esse está, como ele fala, né, uma terra devastada. Interessante nessa passagem que você leu agora, que a gente tem essa curiosidade muito grande, que é a palavra, né? Que o Levi se justificando, ele fala que o desejo dele é apressar. É. E eu vejo assim na vida também, nossa, o quanto que às vezes também a gente tem pressa em querer modificar o outro. Modificar o outro. Mas não existe essa pressa De se modificar a si de mesmo. se modificar a si mesmo. Então, o outro está sempre errado e nós estamos sempre certos. E a gente tem que entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus, ele não tem pressa, porque não adianta você forçar uma situação que ela ainda não está implantada dentro de você. E às vezes a pessoa acaba criando máscaras, né? E aí a gente vai vendo pessoas cheias de máscaras para satisfazer uma questão do mundo, para ter uma imagem diferenciada em relação ao outro, mas intimamente ela não absorveu nada. Então, essa questão da pressa é uma coisa, um dos ensinamentos evangélicos que a gente tem que estar bem atenta a isso, porque o tempo é o nosso explicador silencioso. É só através dele, né, do tempo de cada um se posicionando dentro do aspecto evolutivo que necessita, para conseguir realmente esse reino de Deus ser uma vitória, né? Não ser só uma questão de aparência. É Enquanto muito você não for bonito isso. um exemplo, um modelo, pelo menos mais ou menos, não adianta você ficar falando. É o que acontece com o Evangelho. O Evangelho é só uma palavra se ele não tiver no coração. O Wagner da Paixão, nesses dias, ele falou, essa páginas rasgáveis, que ele fala, que eu li o texto no princípio, ele falou nela. O Evangelho só existe quando está escrito na página do coração. Escrever, falar do Evangelho vale, né, como experiência, mas a espiritualidade é o autoconhecimento, né? A fé é aquilo que a gente pode entregar para Deus, porque Deus ampara, ajuda,
tudo, né? Tudo isso, tudo, a gente tem as ferramentas, mas quem age somos nós. Deus reina no nosso coração, mas através de quê? Das nossas ações. Ele não vai ficar agindo por nós, não vai resolver os nossos problemas. Ele vai mandar a luz. A luz ele manda, agora o que você vai fazer com ela? Mas só que a luz às vezes vem disfarçada, né? Ela não vem assim, numa claridade assim que parece bonitinha, né? Continuando, né, Jesus vai explicando para Levi, no mesmo livro, olha, é imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos versículos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do mundo do espírito, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai. Como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Olha, é lindo isso, né? E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Eu acho que em mundos mais evoluídos a gente não vai precisar, né? Mas para dobrar o nosso orgulho, a gente tem que ter umas quedas mesmo, né? Para É falar, o ó, que ele fala, né? O você processo de não tem desilusão, né? controle, você não tem controle sobre isso, então é, curve-se, né? A vontade do Pai. Infelizmente, nós ainda estamos muito iludidos, existe essa questão ainda desse materialismo, dessa questão toda que está todo mundo ainda iludido. E aí Deus é que vem nos desiludir. E se você tem, aí ele fala, se é uma desilusão profissional, amorosa, ela é positiva, porque é o sinal que você estava iludido. E sair da ilusão é bom, mas não é uma coisa que a gente gosta. Então ele fala, tem gente, os que vivem de artifício, o diploma, o título, o cartão de crédito, o contrato, a escritura, tudo isso dá uma ideia de felicidade falsa. E quando isso vai virando pó, vai desiludindo, e aí você tem que entrar numa realidade. Aí é por isso que ele fala, né? Por isso esse compromisso dessa igreja primitiva com aquele derrotado, com o aflito, porque ele ali está o local onde ele vai poder trabalhar melhor. Aí é onde o evangelho vai poder frutificar. Porque A enquanto terra você ali já não. está fértil, né? A terra Bom, até é uma terra fértil, embora não pareça, né? é. E é bonito o final desse capítulo, né? Eu ainda fiquei pensando sobre ele, quando ele, depois disso tudo, né? Quer ver? O Deixa eu ver, ó. No crepúsculo, dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convívos daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. Essa frase que eu achei linda. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus.
É muito bonito isso, né? E aí eu fiquei pensando assim nessa questão, né? Quando abraçou o aleijado Lisandro com sinceridade de sua alma fiel. Aí eu Completamente fiquei diferente do que ele fez no início, né? no início. E como que a gente tem essa dificuldade do abraço com os deserdados? Como que a gente estabelece uma convenção, um artificialista, a gente se coloca acima deles. Enquanto a gente não fizer isso com desprendimento de uma alma fiel, né? Aí a gente ainda vai estar longe dentro desse Mas, processo, né, evolutivo. Eu achei uma leitura também no livro Justiça Divina, ela fala das doenças da alma, que são aquelas doenças que às vezes estão ali, estão invisíveis e a gente não consegue enxergar, né? Ó, na forja moral da luta em que interperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Então, a gente, o tempo todo, você está achando assim, que você está no trato com pessoas normais, né? Que a aparência é uma coisa, o estado mental é outra, totalmente diferente, né? aí o desequilíbrio Entretanto, reina, né? é. Ó, entretanto, é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esfraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carregas o coração ensopado de lágrimas. E aí ele vai falando de várias enfermidades que a gente não é capaz de ver, né? Aí ele continua, o benfeitor, ó, é que as enfermidades do espírito atormentam as forças da criatura em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Então, quer dizer, tem chagas ocultas que a gente não É. consegue Às vezes a perceber, pessoa né? está aparentemente bem, mas ela está escondendo alguma coisa. Aqui, ó, aqui o egoísmo sombreia a visão. Ali o ódio empeçonha o cérebro. Acolá o desespero mentaliza fantasmas. Adiante o ciúme converte a palavra em látego de morte. Então, olha os vícios da alma aí, como que são grandes e como que atormentam as criaturas, e o quanto Jesus tinha essa visão de conseguir enxergar esse potencial nas pessoas para fazer o evangelho fluir, né? Não observe os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. Lindo isso, né? É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume de débitos que contraímos em existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital, em que sanamos desequilíbrios recidivantes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Então, quer dizer, todos nós temos esses processos de sofrimento que são medicações compulsórias impostas para nos corrigir, para que a gente possa se corrigir ante a lei, né? Deixa assim a compaixão, que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à custa, menos feliz, desculpe, a conta de moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto a misericórdia divina. Compadece-te. Todos somos enfermos, pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém,
pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. É se Muito colocar no bonito, né? lugar do outro e ver qual situação que ele está vivendo. Esses dias, por exemplo, nós estamos vivendo essa questão de muito sobrecarga de exames por conta da dengue e talvez um pouco de Covid. Então, esse pessoal da saúde está sobrecarregado. Então, você tem que se colocar, e a pessoa tem que ter paciência de esperar ser atendido, de ver que o profissional está ali também, ele também está desgastado, ele é um ser humano que está trabalhando além da medida às vezes. Então, nem sempre ele vai te atender na presteza que você quer, na hora que você quer e com a educação. Então, às vezes, você tem que ter um entendimento disso, eu acho que é importante. Aqui, ó, o livro Escutando Sentimentos, o prefácio é muito bonito, o título é Escutando a Alma. Aí ele vai falar do livro em si, né? Os apontamentos aqui organizados constituem indicativas às preces angustiadas de milhões de almas que anseiam a felicidade sem saber como e o que fazer para alcançá-la. Inúmeras dessas rogativas partem de corações queridos, iluminados com conhecimento espírita. Aflitos uns, desanimados outros, apesar do clarão do saber doutrinário, sentem-se frustrados ao examinarem a sua vida interior. Tarefas de orientação, prece e esforço, segundo suas súplicas, não têm sido suficientes. Continuam dia após dia, carregando um martírio mental, sem solução ou alternativa de sossego e paz interior. Adentramos o período da maioridade. O espiritismo é uma semente viçosa, promissora, cultivada com sacrifício e renúncia por lavradores heróicos. Contudo, de que servirá as sementes se não forem lançadas no terreno fértil? Isso é sob o sol escaldante deste momento de transição que nos compete lavrar o chão, dominar o arado para o plantio de um novo tempo, na própria intimidade. Aí ele vai falar aqui embaixo, ó, o caminho é universal, é o mesmo para todos, o bem e o amor. A forma de caminhar, porém, é essencialmente individual e particular. A doutrina espírita é a boa nova dos tempos modernos. Sua mais nobre característica consoladora somente será comprovada quando seus postulados estiverem a serviço da libertação de consciências, através da responsabilidade do amor. Nas preces angustiadas de muitos adeptos, ouvimos as indagações. O que me falta fazer para ser feliz? Aonde que eu estou falhando? Será uma obsessão que me persegue? Por que me encontro assim? Eu não deveria estar melhor? Como harmonizar padrões doutrinários com sentimentos pessoais? O século XXI é o século do sentimento. Olha aqui, ó. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz. Eis os pilares da harmonia interior, da felicidade à luz do espírito imortal neste século do coração. A informação consola e instrui. A transformação liberta e moraliza. A informação impulsiona, a transformação descobre. Os informados pensam, olha aqui, os informados pensam, os transformados criam. A teoria impulsiona a busca de novos valores. A reeducação dos sentimentos enseja a paz interior. Escutar os sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles. Então, como é importante você também se escutar, esse livro fala muito disso, de você é o autoconhecimento, é só a partir dele. Então, ó, escutar os sentimentos é cuidar de si, amar a si mesmo. É uma mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre nos sentimentos. Quem pensa corretamente sobrevive. Quem sente nobremente existe. O pensamento é a janela para a realidade. O sentimento é o ponto de encontro com a verdade. É pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares, únicos e celebramos a individualidade. Quando entramos em sintonia com nossa exclusividade e manifestamos o que somos, a felicidade acontece em nossas vidas. Então, quer dizer, essa paz, essa tranquilidade, essa alegria, esse reino de Deus,
Não é algo que vai vir do mundo, vai vir de você mesmo. É o que era, não sei se é o Gandhi que fala, né? Que a paz não é algo, não é de fora para dentro, é cada um, quando cada um tiver sua paz, a paz vai se fazer no mundo inteiro. Sejamos a paz que queremos ver no mundo. Isso, exatamente. Não tem. É como Pedro, né? O Pedro perdeu todas as ilusões no momento do Calvário. Está na hora da gente começar a perder a nossa, né? O conforto para nós ainda gera exibicionismo, separatividade. Mas o conforto para nós deve significar o quê? A possibilidade de ajudar o outro até materialmente. Porque existe fome, né? Perto do nosso leito aí de conforto excessivo. Então, a gente, ainda que a gente ainda não seja capaz de ser como como Levi naquele momento que abraçou o Lisandro num gesto de afeto, que a gente tenha condição, pelo menos, de começar a aliviar Entender. a dor material do outro, né? Entendendo que se a gente tem um pouquinho, a nossa obrigação é estender, né, o auxílio ao outro que sente fome. A gente vai no mercado, as coisas estão caras, vamos pensar, né, nas pessoas que realmente passam por situações profissionais mais difíceis, tentando amparar naquilo que a gente puder. E também, né, endereçando, se a gente não é capaz de fazer nada, vamos orar um pelos outros, né? Porque quando todos nós mudarmos esse campo mental e deixarmos o poder da oração, do silêncio amigo envolver, o mundo com certeza vai se tornar, né? É o que Jesus espera, que o discípulo se transforme no apóstolo. E é o que aconteceu ali com Levi. Nesse momento ele entendeu. Assim como Pedro, acho que todos os discípulos. Pedro, por exemplo, perdeu aquele. Ele precisava ser rústico, precisava ser um homem, uma pedra, como ele fala, precisava ter aquela truculência, precisava. Para poder ser o quê? A pedra da igreja. Mas não uma pedra, só uma pedra, Física, né? fisicamente. Então, ali ele entendeu também. Acho que cada discípulo, A assim rocha, a como Levi, fortaleza, né? assim como cada um teve a sua forma de entender, de expressar a forma de entendimento do que Jesus queria O dizer, momento do aquele despertamento de momento, cada um é e único, né? assim todos nós também. Cada um vai ter o seu momento. Aqui que você fala assim, não, agora, né, juntou B mais A, bá, bá, bá. Ó, Viu? no livro segue, tem uma página que chama O Ponto Certo. Ele faz um comentário dessa passagem de Pedro. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. E aí o benfeitor comentando, ele fala: não nos iludamos, mais dia, menos dias, todos sofrem. É uma coisa também que a gente tem que achar a ilusão assim, a dor é só do vizinho. Não é, gente. Ela vai, de um jeito ou de outro, chegar para nós. Há, contudo, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamos-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achamos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir sempre e sempre, em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Quando ele fala, né, auxiliar, abençoar, desculpar e servir. Eu gosto do Emmanuel porque ele é repetitivo, sempre e sempre. Então, é aquilo que a gente estuda, né? Por que que tem tanta necessidade desses fenômenos todos? Porque a gente está estudando o Evangelho, a gente estuda, semana que vem a gente vê uma outra passagem, e o tempo todo nos convidando o quê? O exercício do bem e do entendimento. Porque ainda somos Vamos crianças trazer espirituais, né? uma igualdade, que a gente ainda está longe de conseguir. Essa semana eu Você, estava assistindo uma entrevista do Mário Sérgio Cortella para aquele Marcelo Taz, no programa Provoca, da Cultura. Aí ele fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte, ó,
que a tecnologia foi avançando cada vez mais para trazer o quê? Mais bem-estar, mais produtividade. Mas ele fala o seguinte, ó, uma moça que trabalhava no escritório, na máquina de escrever, que morava na periferia, pensa assim, logo que surgiu a máquina de escrever, né? Acho que tem uns 40 anos, isso ou mais, não sei quanto tempo. Uma moça simples que morava na periferia e trabalhava no escritório no centro da cidade de São Paulo, vamos dizer assim, que é o universo dele ali, e ela ganhava quanto? Um salário mínimo, 2 salários mínimos, tá? Passou o tempo, veio a máquina de escrever eletrônica, que ela passou a produzir mais, porque ela é mais rápida, e aí ela continuou morando na periferia, ela continuou trabalhando e continuou ganhando o mesmo valor. Aí veio a tecnologia, veio o computador. E aí agora é muito mais coisa, ela consegue fazer muito mais, ela produz muito mais. Ela produz mais riqueza, mas ela continua morando na periferia, ela continua ganhando salário mínimo, ela continua com as mesmas dificuldades. E hoje em dia a tecnologia anda na mão dela. Ela tem celular, ela tem tablet, tem computador em casa, notebook até, mas ela continua. Ou seja, essa riqueza, esses benefícios, todos foram criados, mas está na mão de quem? Não, não, ela produz mais em menos tempo, mas não foi. Agora veio a inteligência artificial, que está, né, maravilha. Mas quem ela vai beneficiar? Então, a sociedade ainda é uma sociedade ainda que não traz ainda esse senso de justiça, né? E daí ainda existe, né, essa família ainda socialmente marginalizada que produz, a mulher ainda não é reconhecida, ela ainda ganha menos, ainda existe, que quando ele fala esses outros, existem toda essa marginalidade hoje, que existe ainda, apesar de ter se passado tanto tempo. E apesar do ensinamento estar aí, né? E aí ele fala que é para esses sofredores que Jesus vai se dirigir dizendo: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. O que é isso, né? Aí ele fala, os aflitos de toda espécie, seja mulher da classe média, abandonada pelo esposo, seja criança que foi espancada pelo padrasto, abandonada pela mãe numa periferia. São os sedentos de justiça, e misericórdia é aquele que está sedento da caridade, aquele que estende a mão pedindo ajuda, seja aquele viciado de crack que precisa da ajuda para sair do vício, seja o adolescente que está prestes a fazer um vestibular, precisa da ajuda para superar uma depressão. Então, é que nem você falou, está oculto. Você não sabe quem que está. Nós estamos, a maioria, com algum tipo de doença psíquica, não só física. E aí ele vai falar, os pacíficos e simples de coração são aqueles que têm uma relação de não violência perante a justiça do mundo, que não é uma submissão, mas um ativismo pacífico, uma forma de lutar pela justiça do mundo, mas sem as armas do mundo. E simples de coração é aquele que não tem a cultura do mundo, mas tem a sensibilidade para perceber o que é essencial. São esses que Jesus vai falar, né? Ou seja, ele está aí para todos nós, porque todos nós, em grau maior ou menor, a gente está necessitado dessa compaixão dele para conosco, né? Porque ainda somos criaturas imperfeitas, vivendo ainda num mundo muito de ilusão, distanciados ainda, né? Nós estamos caminhando para o entendimento da compreensão da lei, né? Mas É. entre compreender, não é necessário, né? É o que ele fala com Levi, né? Bem-aventurados os que compreendem e agem. E no fundo, nós ainda estamos aqui dentro da caverna, sofrendo e achando que não merecemos o sofrimento, sem enxergar qual que é a nossa realidade e o que é que precisa ser feito para sair. E quando sair, que a luz nos atinja de forma produtiva. Não Para termina? encerrar, eu gostei, eu
peguei uma poesia do livro Cartilhos da Natureza, é o Aguilhão. Eu gosto muito desse livro, ele é simplesinho, mas ele sempre faz uma comparação, né, entre alguma situação da lei da natureza e o aspecto material com o nosso lado espiritual. Eu gosto dessa brincadeira que o mentor faz, né? Então chama-se o aguilhão. Na esteira da confusão, há perigo, o carro empina. São golpes de bois madraços em horas de indisciplina. Avançam rumo ao barranco, atiram-se à revelia. São cegos à estrada enorme e surdo à voz do guia. O carreiro vigilante atende a situação. Na canícula dourada vibram golpes de aguilhão. A custa de esforço ingente, a poder de ferroada, a ordem volta ao serviço, a harmonia volta à estrada. A revolta momentânea, nos bois rudes a tremer, mas a bem da paz de todos, cada qual cumpre o dever. E o carro prossegue firme, sem desvio, sem parar, buscando os objetivos que, por fim, deve alcançar. Na terra também é assim. Nas sendas da redenção, todo homem necessita estímulo à própria ação, no lar como no trabalho, desde o berço até a morte. A criatura precisa aguilhões de toda sorte. Muita gente fala deles com desprezo e com asco, mas Jesus santificou-os no caminho de Damasco. Obedece a Deus e passa. Vive sempre atento a isso. Todo aguilhão que te fere é bênção de Jesus Cristo. Uma semana de muita paz para todos nós e até semana Até que semana vem, que se vem, se Deus Deus quiser. quiser.